Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique aí no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações e já deixa aí aquele like. Bem galera, eu vou responder aqui a um desafio que foi feito pelo canal Oxys. O canal Oxys é um canal inclusive que eu acompanho, que eu gosto bastante, e ele fez um desafio aos terraplanistas lá, ok? Então eu creio que tenha sido uma pergunta honesta, né? Pelo fato de eles dizem inclusive que não está de sacanagem e tudo mais. Então, se ele fez uma pergunta honesta, ele, com toda educação, assim ele merece uma resposta honesta e com toda educação. Apesar de que, se ele tivesse pesquisado um pouco, inclusive aqui no canal ou em outros, ele veria que essa resposta é muito simples. Mas como ele fez a pergunta, e todo mundo tem o direito de responder perguntas, de fazer perguntas, e tem o direito também de não ver tudo, né? De não ter acompanhado tudo. Então realmente a gente sabe a correria que é o dia a dia, então eu vou tentar dar uma resposta para ele o mais completa possível. Pode ser que esse vídeo fique até um pouco longo, mas é importante que isso sane as dúvidas não só dele, como de muitas outras pessoas. Por isso eu peço que vocês assistam o vídeo até o final. Se alguém tiver essa dúvida que ele tem, né, eu quero que vocês passem esse vídeo porque ele será bem completo acerca dessa pergunta que o irmão Leandro do canal Oxys fez, ok? Então eu vou botar a pergunta dele aqui e a gente vai avaliar e dar a resposta que ele merece com toda educação, porque ele perguntou com toda educação. Então a gente vai eu vou fazer um vídeo aqui completo sobre isso, sobre essa questão, e vocês vão acompanhar até o final, ok? Vamos lá. E um desafio também aos terraplanistas. Eu pensei, não é uma sacanagem, tá? Se a Terra é plana, qualquer pessoa aqui na ponta da Espanha pode ver a Groenlândia. Afinal, o oceano deve ser plano, pelo que todo mundo indica. E que distância tem isso? Vamos ver aqui. Tem apenas 3.100 quilômetros. Vamos pensar, a gente consegue ver a Lua com câmeras, telescópios, que está a 384 mil quilômetros. Os aviões voam aí frequentemente até 10 mil quilômetros de altura, né? 10 quilômetros, desculpa. Então aqui a gente tem 3.000 metros, na verdade é 3.000 quilômetros, desculpa. 3.000 quilômetros de distância. A Lua está a 380, a gente enxerga. Isso deve ser plano, pela teoria do terra plana, né? Então seria possível vir aqui na ponta da Espanha. Inclusive, não tem nem desculpa, porque aqui existem áreas que têm 185 metros acima do mar. Nesse ponto onde eu estou passando aqui, ó, a seta aqui, o marcador, aqui nesse ponto, está a 549 metros acima do nível do mar. Então acredito que não teria nenhum problema de alguém chegar com uma câmera, um binóculo, um telescópio que seja, e ver a Groenlândia. Agora vamos ver outro detalhe. A Groenlândia tem mais ou menos aqui, ó, 2.500 quilômetros, né, de extensão. Então é um longo. A gente olha a Lua, vamos ver a Lua aqui rapidinho para vocês verem a comparação que eu estou fazendo. 2.570 quilômetros de extensão a Groenlândia. Nós vemos crateras na Lua, né, com qualquer câmera. Às vezes um celular consegue captar uma cratera. Vamos pegar uma cratera qualquer aqui, vamos medir uma grande. Vamos dar a vantagem, todas as vantagens. Vamos pegar essa aqui, ó. Essa cratera platô, diz aqui. Vamos medir essa cratera aqui. Só tem 95 quilômetros. Então, se a gente enxerga isso da Terra, é possível ver da Espanha a Groenlândia se a Terra for plana. Tô certo ou tô errado? Eu não tô lançando um desafio sim aos terraplanistas. Eu acredito que não. Bem galera, essa foi a pergunta, né, do Leandro do canal Oxys, e a gente vai responder aqui em duas partes, ok? Vamos dar noções de perspectiva, ok? E noções de densidade atmosférica. Então vamos lá, vamos por partes. Eu vou tentar fazer um vídeo completo. Gente, qualquer pessoa que tiver esse tipo de dúvida, esse vídeo poderá ser usado como exemplo, ok? Então vamos lá. Primeiramente, a primeira aula de perspectiva, ok? Então vamos lá, gente. Nós, como observadores, nós temos um limite, ok? A nossa visão, ela funciona em pontos de convergência, que vão convergir em um determinado ponto que é conhecido como ponto de fuga, né? Tudo isso vai depender da altura do observador e a distância do alvo observado, ok? Essa é a primeira noção de perspectiva, ok? Então nossa visão, ela tem um limite, ok?
É próprio da visão humana ter um limite de observação. E qual será esse ponto de convergência, esse ponto de fuga? Dependendo do local e altura em que estivermos observando, o ponto de fuga sempre será o momento em que o céu toca o chão. Esse é o ponto de fuga pela altura do observador. Isso não tem nada a ver com curvatura de terra, ok? Então vamos lá. Nós temos um ponto de... A nossa visão funciona em linhas de convergência. Isso pode acontecer numa estrada a poucos metros. Você pode ver, por exemplo, postes, né? Que eles vão sumindo e indo a esse ponto de fuga. Essas linhas de convergência vão levar a nossa visão a esse ponto de fuga e você deixa de ver, inclusive, postes, né? Numa rua plana. Sempre isso acontece num plano. O ponto de fuga não significa curvatura de terra alguma, ok? Então isso pode acontecer numa biblioteca, isso acontece num corredor de hotel, isso acontece onde você tem locais onde tem colunas, né? Então você consegue observar esse ponto de fuga, que é a linha de convergência entre o observador e a limitação. Então preste bem atenção, gente. Limitação da nossa visão em nada tem a ver com curvatura, tem a ver apenas com limitação da sua observação. Então, quando a gente está a nível do mar, a gente tem também esse ponto de fuga, essa linha, a linha do horizonte. Nós temos o horizonte real e o horizonte aparente. O horizonte aparente, ele tem a ver com a interação entre a densidade atmosférica e a própria perspectiva da sua observação, ok? Então, o horizonte aparente tem a ver com essas duas coisas. Portanto, você pode vencer esse horizonte aparente com o zoom de uma câmera, ok? Então, muitas vezes você tem um alvo, você não observa aquele alvo por conta da própria densidade atmosférica e pelo seu limite, segundo a sua altura, mas você pode vencer essa densidade, né, atmosférica com o zoom de uma câmera, e por isso você vê barcos que somem no horizonte aparente e você consegue recuperá-los com uma câmera. Porém, nós temos também o horizonte real. O horizonte real é aquele que, quando você dá o zoom máximo de uma câmera mais potente que você tiver, e ali ele termina. Ali sim é o ponto de fuga pela altura que você está. Então o que prova a Terra plana não é o limite até onde você observa, é sim a ausência de curvatura, ok? A ausência de curvatura, seja lá em que altitude você estiver, é o que prova que a Terra é plana e não um globo. O limite da sua observação não tem nada a ver com globo ou Terra plana, ok? O limite da sua observação, seja em qualquer lugar. Num plano isso funciona tranquilamente. Então eu posso ir passando inclusive esse vídeo de uma câmera que foi colocada no campo de futebol e o cara vai se afastando. Conforme ele vai se afastando, você vai vendo que a parte de baixo dele some. Ali nem por questões ali não envolve muito a densidade atmosférica. Ali envolve mais o ponto de fuga mesmo do local onde foi colocada a câmera. Então conforme o rapaz se afasta, a parte de baixo dele vai sumindo por pura questão de perspectiva, ok? Isso é muito bem explicado, não tem nem para onde correr. As imagens, gente, elas valem mais do que 1000 palavras. Eu não preciso eu só preciso mostrar a imagem que você vai ver como acontece. Isso é o ponto de fuga, é o momento que o céu toca o chão, é o seu limite de observação, ok? O que vai determinar se a Terra é plana ou é um globo não é o limite da sua observação, porque não tem nada a ver com curvatura isso. Isso vai funcionar num plano. O que prova que a Terra é plana é a planicidade do horizonte, seja lá em que altitude você estiver. Independente da altura que você esteja, você ainda sempre vai ter um limite de observação num plano, ok? Não importa, é aquele momento que o céu toca o chão. Então você está num plano, você tem um limite, bateu ali, ó, as linhas se convergem a um determinado ponto. Ali você tem o horizonte aparente, que é onde, aí sim, que tem o horizonte aparente, ele tem a ver com a densidade atmosférica, que você vai ver dependendo da quantidade se a densidade estiver muito alta ou menos, dependendo da condição climática, ok? Então esse é o seu horizonte aparente, ele vai mudar, né, de acordo com essa questão dos efeitos atmosféricos. Agora o horizonte real ele não muda, né? Você não tem como ir além do horizonte real a menos que você eleve a sua altitude, ok? Bem explicado isso? Então beleza. Então você tem, por exemplo, quando você está a nível do mar, ali com a sua altura média de um ser humano de 1,70 m, você tem um limite de observação. O horizonte aparente você vence com uma câmera, você vence a densidade atmosférica com uma câmera, com algum objeto. Mas o horizonte real,
o horizonte real, você não vai vencê-lo, porque é o ponto de fuga, é o limite da sua observação segundo a sua altura. Aí se você eleva, por exemplo, você vai para o topo de uma montanha, você vai perceber que você ampliou o seu horizonte, ok? O horizonte, porém, você não, ainda assim você vai ter uma visão muito pequena. Se você sobe no topo de uma montanha, ainda assim a sua visão vai ser pequena, não por conta de curvatura, por conta do limite também, das linhas de convergência chegaram naquele ponto ali, ok? Continua funcionando da mesma forma a sua observação. Aquele momento que o céu vai tocar o chão, vai ser o seu limite de observação, independente se você está em cima de uma montanha, ok? Você pode estar em cima do Everest, numa montanha comum você sobe no Everest. Você vai ver que o ponto de fuga, ele vai ampliar, porque você está num lugar mais alto, você vai ampliar o seu horizonte, mas ele vai continuar plano sempre, ok? Porque a Terra é plana, ele não vai curvar para os lados, para lugar nenhum. Você vai ter um limite da sua observação, não por curvatura, apenas porque ali é um ponto de convergência. As linhas de convergência chegaram ali àquele ponto de fuga, ok? Isso vai acontecer, gente, numa estrada, isso vai acontecer em qualquer lugar, ok? Se você observar, você vai ver os postes desaparecendo, num lugar plano, né? Porque ali naquela estrada não tem curvatura, então esses postes sumindo ali até a linha do horizonte, ok? Ali é pura perspectiva, é os pontos de convergência, isso vai acontecer com tudo, ok? Beleza? Então tem até essa imagem dos pontos de convergência ali, como funciona um avião, como funcionaria o Sol, como funcionaria... Ali ele vai convergir num ponto, ao se afastar, não quer dizer que temos curvatura, ok? Agora o tamanho aparente dos objetos, né, do Sol, da Lua, vai depender do efeito Lissing, né, do efeito lupa, que a atmosfera faz por conta dos seus gases e gotículas de água. Calma, eu vou chegar em cada... Depois a gente vai falar dos efeitos atmosféricos. Primeiramente eu estou falando só de perspectiva. Você pode estar de um avião, ok? De cima de um avião. De cima de um avião você vai ter um limite de observação, não por curvatura, mas pela própria, né? Pelo próprio ponto de convergência que vai ter. Você pode estar de um balão estratosférico, ok? Que você vai ter um limite de observação, não por curvatura, mas pelo próprio limite que o céu toca o chão. Então, se isso acontece, quando você está na praia, né? Ali olhando o nível do mar, você tem um horizonte. Ali é a curvatura da Terra? Não. Obviamente que não, ali é o ponto de convergência. A sua visão humana alcança ali 5 km e pouco, né? Então ali é o que? É o ponto de convergência, é onde o céu tocou o chão, é o ponto de fuga, ok? Onde as linhas de convergência elas se encontraram ali. Isso não tem nada a ver com curvatura de terra, e sim com a própria perspectiva de observação. Nossa visão ela funciona dessa forma, em pontos que convergem num ponto de fuga, ok? Então, se você eleva, obviamente que quanto mais você se elevasse, esse horizonte, se a Terra fosse um globo, ele era para começar a se curvar conforme você eleva, inclusive para os lados, mas ele nunca, você pode estar à altura que for, você sempre vai ver o horizonte plano, isso porque você vive num plano, ok? Então você pode afastar um objeto numa mesa, que ele vai desaparecer ali, porque tem um ponto de fuga. Então, na realidade, tem vários experimentos mostrando isso. Então a nossa visão ela tem um limite de acordo e também a gente tem um limite pela própria perspectiva dependendo da nossa altura. Isso é fato, não tem para onde correr, né? As imagens mostram isso, como o rapaz se afastando no campo de futebol. Agora, aliado a isso, nós temos uma coisa chamada nós temos os efeitos atmosféricos. Nossa Terra é composta de gases atmosféricos e aqui embaixo onde nós vivemos, essa atmosfera é muito densa. Conforme você sobe, você amplia, você vai subindo, é óbvio que esses gases, o ar vai ficando rarefeito. Não à toa, não obstante, quando os jogadores de futebol vão jogar na altitude ali de Quito, né, de La Paz, eles levam o quê? Balões de oxigênio, porque falta ar. O ar vai ficando, quanto mais se sobe, o ar vai ficando rarefeito. Portanto, quando ele fala que você observa a Lua a 300, você já está observando um objeto que está no céu. Obviamente que você está saindo de um ponto de densidade para um meio denso para um meio menos denso. Portanto, você consegue observar a Lua. Você só consegue observar a luz refletida, ok? Se a luz de um objeto não vem até você, você não vai conseguir enxergá-lo. Isso é fato, né? Não tem para onde correr. Então você vê o Sol, vê a Lua, né? Que não estão a essas distâncias que nos ensinaram, obviamente. Mas por quê? Porque eles estão no céu e você está partindo de um meio denso para um meio menos denso, ok? Então, lembrando ao irmão do canal Oxis, a Lua não está a 384 mil quilômetros, tá?
Então você não pode fazer uma pergunta de terra plana pensando no globo. Você tem que pensar na terra plana, ok? A distância de Sol e Lua não é de 384 mil quilômetros, nem de 150 milhões de quilômetros, ok? Então quando fizer uma pergunta de terra plana, você tem que pensar como o terraplanista pensa. Então, independente, é aquela máxima, né? Que eu olho para cima e eu vejo um avião, como ele falou. Eu olho para frente, mal vejo o número do busão. É assim que funciona. Quando você olha para frente, você tem um meio muito denso, inúmeros efeitos atmosféricos que você só está olhando, observando o meio denso. Mas qualquer objeto que estiver no céu, você está observando, na realidade, passando de um meio denso para um meio menos denso. Isso é óbvio. O ar para cima vai ficando mais rarefeito. Imagina você tem um meio denso que vai ficando menos denso conforme vai subindo. Quando você olha para frente, você só tem esse meio denso. Você não vai ficando rarefeito quando você olha para frente. Ok? Então, por isso você vê um objeto no céu e tem dificuldade de ver um objeto ali, às vezes, na sua frente, a poucos metros, dependendo da densidade do ar. Ok? Isso é fato, né? Isso eu acho que não tem nem para onde correr. É bem simples isso. Então, agora, você tem os efeitos atmosféricos. Aquela historinha do barquinho que sumia no horizonte, né? A gente sabe que isso ocorre numa estrada. Um carro, ele desaparece a parte de baixo da roda numa estrada plana ali, ó, poucos metros de você, por pura questão atmosférica, ok? Dependendo da densidade do ar. Então tem até esse exemplo aí de um barquinho, né? Você tem o barco sumindo e um barquinho ali a poucos metros. Você vê o efeito atmosférico da parte do barco sumindo ali. Também ali a poucos metros ali no asfalto, num lugar ali, ó, que o cara filmou, e ali tem o barquinho, ó, a parte de baixo dele sumindo. Então esse efeito atmosférico é o que faz com que as coisas desapareçam. Porque quando você vê um barco sumindo no horizonte a grande distância, você tem o efeito da reflexão total, que vai começar você vai começar a ter a sua visão ela vai ser confusa, porque você não sabe bem que parte do barco você está vendo ali, por conta daquele efeito atmosférico. É muita densidade atmosférica quando você olha para frente. Então, esse barquinho, gente, estava em alguma curvatura, esse barquinho de papel? Não, ele desapareceu a parte de baixo por pura questão atmosférica. E quanto vai distanciando, vai acontecendo isso com o barco no horizonte, ok? Então tem esse vídeo, gente, do canal Minuto Terra Plana. Inclusive, eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, que é um canal excelente, tá? O canal do meu irmão Alex, que ele mostra, né? Eu já tinha mostrado esse efeito sobre o cara da bicicleta. Essa ponte, ela tem 650 metros, ela é uma ponte completamente plana, e o rapaz fez um teste com uma câmera, né? Com o rapaz indo embora de bicicleta. E aí até o Alex fez uma comparação perfeita com os navios e com o sol. Eu vou deixar aí esse vídeo para vocês, desse efeito atmosférico, ok? Comparado com um barco e com o sol, feito com maestria pelo irmão do canal Minuto Terra Plana. O canal dele vai estar aqui na descrição, também o canal do Oxis, né, que fez a pergunta. Então fiquem com esse vídeo que ele fez essa junção perfeita do efeito atmosférico de uma bicicleta numa estrada. Aquela ponte é totalmente plana, tá? Só para vocês saberem, são 650 metros de ponte, totalmente plano. E você vê que o efeito que é causado quando a bicicleta vai se afastando, igualzinho como acontece com os navios, e como você tem aquela linha de convergência pela própria perspectiva do observador, você tem o efeito atmosférico que faz a parte de baixo aparecer, você tem tudo isso acontecendo numa ponte plana. E isso é a maior prova de que o que a gente vê e observa, o barco que sobe no horizonte e o limite da nossa observação não tem nada a ver com curvatura de terra, porque isso foi realizado numa ponte plana. Então fiquem com esse vídeo aí fantástico do irmão Alex, canal Minuto Terra Plana. Reparem como à medida em que ele se distancia, começa a desaparecer de baixo para cima. Onde estão as pernas? Atenção agora. Desapareceu completamente? Desceu a curvatura da ponte plana? Opa, lá está ele. Reapareceu magicamente. O mesmo ocorre com os barcos e com o sol no horizonte.
real e o aparente. Bem, mais uma vez, como pudemos observar nesta série sobre a refração, essa velha história de barcos que desaparecem no horizonte sumindo o casco primeiro é pura balela. Que esse vídeo é uma prova assim, concreta, né, de que não devemos ter dúvida quanto a isso. Então, na realidade, o que o Oxis tinha dúvida, eu penso que o que mostra, o que prova que a Terra é plana é a ausência de curvatura. O limite, então, não. Da ponta da Espanha eu posso subir nessa montanha de 185 metros, eu não vou ver a Groenlândia, porque ainda assim eu teria um limite pela minha altura, né? Eu vou ter um ponto de convergência, assim como funciona num corredor de biblioteca, assim como pode funcionar, eu vou ter um limite ali, não adianta. Além, eu só vou ver, o céu tocar o chão, gente, não adianta. O céu tocou o chão é o meu limite, independente, não tem nada a ver com curvatura isso, ok? Então eu tenho ainda os efeitos atmosféricos, eu tenho vários fatores que vão ser determinantes para eu enxergar ou não um alvo, dependendo da distância e da altura que eu estiver. Ok? Isso não tem nada a ver com curvatura de terra. Isso vai acontecer num plano, como no caso da ponte. Isso vai acontecer num plano, como no caso do campo de futebol. Então, assim, isso é bem simples de se entender, né? Eu espero que o irmão do Oxis entenda, então, que não, eu posso subir nessa montanha, ok? E que eu não vou ver a Groenlândia com o mar. O mar é plano, obviamente, isso aí não tem dúvida. Mas eu não vou conseguir ver porque eu tenho um limite de observação, dependendo da minha altura, e também tenho os efeitos atmosféricos aqui na camada densa. Eu posso olhar para o céu, eu vejo estrelas, eu vejo a lua, eu vejo o sol, vejo sim, porque eu estou saindo de um meio denso para um menos denso, e a gente só enxerga a luz que é refletida para nós, não adianta. Se esse objeto não estiver ao meu alcance pela densidade atmosférica, por N fatores eu não vou enxergar esse objeto, ainda tem a perspectiva do próprio observador, dependendo da sua altura. Mas o que prova que a Terra é plana é que, independente da altura que você suba, seja numa montanha, seja no Monte Everest, seja num avião, seja num balão estratosférico, o horizonte está sempre plano e à altura dos olhos. Isso não deveria acontecer se a Terra fosse um globo, porque, obviamente, quanto você subisse esse horizonte, ele teria que se curvar e descer, o da frente descer e o dos lados se curvar. E não importa, tivemos foguetes aí a mais de 100 km que mostram que o horizonte é sempre plano. O que temos ali é um limite. Não adianta, pode ter a altura que for, você vai ter um limite, seja num plano, seja num... Só que você pode fazer o teste aí na mesa da sua casa, né? Você vai ter um limite da mesa, se você elevar, você vai dar outro limite da mesa, se você for elevando mais a câmera, você vai ter outro limite. E assim como funcionou ali na ponte, no campo de futebol, num plano, os postes, as luzes que vão desaparecendo ali, convergindo num ponto. Isso aí são provas assim, observáveis e cabais que num plano funciona assim e não necessariamente precisamos ter uma terra curva. Não dá para enxergar a Groenlândia da Espanha, nem de uma montanha de 180 km, num plano, em qualquer lugar, porque nós temos um limite para isso, né? Está mais do que provado com esse vídeo. Espero que o irmão Leandro do canal Oxis tenha entendido. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço e até a próxima.